da eleição do segundo turno, eu fiz uma imagem que era o seguinte: a onda pela mudança, veja bem, sabe? A ansiedade que o país todo demonstrava pela mudança era maior que o Aécio, tá? Era maior que o Aécio. O Aécio naquele momento era circunstancialmente até a figura que podia encarnar, tá? O processo dessa mudança, né? Então isso remete ao PSDB, aquilo, né, José, que a gente tem que encarar mesmo, tá? Que é efetivamente, sabe, fazer a oposição funcionar, quer dizer, tem que fazer a oposição desse país funcionar, sabe? Eu acho que a gente teve um grande ganho nessa campanha. Se você analisar as bancadas que foram eleitas a nível nacional, né? O Senado, por exemplo, tem um reforço considerável na bancada de oposição. Hoje nós contamos com a presença de 4 ou 5 nomes, né, muito fortes a nível nacional. Hoje nós temos lá, né, o Aloysio retornando ao mandato, tá certo? Saindo para ser candidato e retornando, né? O Serra iniciando o mandato, né? O Aécio com toda a projeção que ele ganhou nessa eleição, né? A presença do Tasso Gereissati, tá certo? Que traz um peso também da representação do Nordeste, né? A nível de participação. E também a recondução do Álvaro Dias, tá? Pelo Paraná, dá um peso muito forte a nível da oposição, né? O que a gente precisa, de fato, é entender uma coisa. O resultado dessa eleição, eu acho que foi muito claro em relação ao decréscimo do PT no estado de São Paulo. Isso para mim está muito claro. O PT teve um decréscimo forte no estado. Tanto assim que isso se refletiu na própria eleição das bancadas, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal, né? Figuras que normalmente estariam com a eleição praticamente sempre ganha, certo? Não tiveram mandato renovado. Isso é um indicativo, né? E dá também, mais uma vez, a responsabilidade que o PSDB tem de estar conduzindo essa ânsia, né, que o país todo demonstra, de que precisamos continuar, como o Milton falou, continuar essa esteira, né, de mudança, tá certo? E eu acho que é uma responsabilidade que remete para nós mesmos, tá? É importante que a gente encarne também o fato de que, na eleição municipal que se avizinha, veja bem, a gente precisa ter justamente esse espírito que o Milton colocou, que é o espírito que eu acho que pode determinar a continuidade desse processo, tá? Que é uma questão da unidade partidária, tá? O partido precisa estar unido, realmente. O partido precisa estar dentro desse espírito de unidade. Porque você vê, já começou, né? Tá? E a Marta vem, né? Teve nessa pseudo-ruptura com a turma, né? Que eu acho que é uma questão muito mais de marketing, a gente precisa de outra coisa. Ela fala bem, ela precisa encarar uma linha de dissidência com esse modelo que está jogado aí, tá? E ao mesmo tempo a gente tem a questão do Haddad, né? Que por mais que tenta se esforçar agora essa questão de marketing, então, para dar uma sensação de que ele está realizando coisas. Eu estava dizendo outro dia, o seguinte, eu acho que o Haddad tem algum interesse particular com a Subnil, sabe? Com a Corral. É incrível, velho. Mas hoje, o que mais temos na cidade de obras realizadas é pintura de ciclofaixa, tá? E de faixa de ônibus. Tem secretariado que, juro por Deus, que está pegando uma grande esteira vermelha de São Paulo. Se tirarem uma foto de cima, vai aparecer a estrela. É isso aí. Deixa eu só completar, uma pessoa que mora perto do Tato, da Tatolândia lá, ela disse, olha, o Gilmar Tato, que é secretário municipal dos transportes, mandou pintar uma ciclofaixa na rua dele, só que lá não tem bicicleta, ninguém usa. Então a tinta está indo para o banco de alguém. É verdade. O Milton tinha pedido uma parte. É bem rápido, porque às vezes a gente não percebe, né, como a população está exigente. Virgínia é parlamentar, acompanha a CPIs, eu fui 16 anos deputado de CPIs, e esse último, entre aspas, acordo que foi divulgado no documento, de não convocar políticos do PSDB, do PT, né? Veja bem, é uma coisa que não chega a ser surpreendente, né? Eu vou tentar em 2 palavrinhas, né? O que existe? É uma CPI que é inócua, não fez a lição de casa, vai terminar, né, nos próximos dias o seu tempo de atuação e as suas conclusões serão pífias. Por outro lado,
né, o Aécio já disse, e já existe uma proposta de que a partir das delações premiadas, uma nova CPI mista seja criada para agora sim fazer uma investigação. Então, veja bem, o fato de você ter, se é que foi feito um acordo nessa CPI, que não vale para nada, em outro tempo não teria nenhuma importância, seria ter uma ação de inteligência. Olha, não vamos gastar cartucho, né? Vamos guardar os nomes dos parlamentares que terão que ser chamados para serem chamados na CPI que vai valer a pena ou que vai ser de verdade. Mas a população não aceita. Eu só estou dizendo isso, você vê, como um comportamento mudou. Atitudes que seriam facilmente explicáveis, justificáveis, neste momento não dá para fazer mais. Então, não basta fazer oposição, nós vamos ter que sentar com muito cuidado, os nossos parlamentares sobretudo, né, porque daqui para frente, acordos que eram antigamente absolutamente normais, em mesas diretivas de câmaras, de assembleias, de congresso, precisarão ser feitos com muito cuidado, porque a população, ela é mais rigorosa que nós, né? Vai dizer, pô, mas como é que você aceita? Quer dizer, você viveu dizendo que os caras são bandidos, coitado, agora na hora de dividir o carguinho, você estava lá. Eu não estou dizendo que não seja, ou que não deva, ou que não tenha que ser feito. Eu só estou dizendo que eu não estou dando receita, porque eu também não sei, mas nós vamos ter que sentar, né, com muito cuidado, né, para combinar o jogo, muito bem combinado, até combinar o jogo e combinar o que será falado depois do jogo, né? Aquela declaração, o cara diz, mas a defesa falhou, não pode, não vou poder, porque a população, ela está absolutamente de pelos eriçados, né? Ela não está muito mais do que nós, ela não está aceitando nenhum tipo de transgressão, nenhum tipo de conciliação, né? Eles estão cobrando de nós uma posição destemida, né? E que seja de fato rigorosa. Então eu espero inclusive que o Aécio, eu tenho certeza que esse comportamento, mas nós vamos ter que nos preparar muito para isso, né? Quando for falar na imprensa, daqui para frente, tudo tem que ser muito bem pesado, sob pena de a gente perder o apoio que nós ganhamos na frente. Deixa eu só, eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu vou ter que sair, tá? Você tem um compromisso familiar de aniversário, tá entendendo? Já estou preocupado, porque Não, chega bem por isso atrasado. eu queria encerrar essa coisa para começar a... Agora deixa eu falar uma coisa, que eu me lembrei de uma coisa, olhando o Zuzinho aqui, eu queria dizer o seguinte, quando a gente fala de um prefeito que não realiza, né? E o que realiza é uma coisa tão frágil, né? Eu queria prestar aqui, e eu faço isso com muita sinceridade, uma homenagem ao pai do Zuzinho. Por quê? Eu me lembro bem, Zuzinho, eu acompanhei muito o seu pai, quando ele foi prefeito, nomeado pelo Montoro, que naquele momento, a gente viveu um momento em que as cidades metropolitanas passavam por um processo de indicação pelo governador, né? E eu acompanhei muito uma coisa, pessoal, que a gente precisa aprender, viu, Zuzinho? E eu acho que você tem um peso danado sobre isso, porque carregar uma herança dessa não é fácil, tá certo? Não é verdade? E eu lembro bem, uma coisa que para mim era uma coisa fantástica de participar, né? Todos os sábados, tá? Teu pai tem um programa de mutirão, sabe? De guia, sargento e assalto, tá? Todos os sábados ele tem. E era uma coisa interessantíssima. A gente ia para a periferia da cidade, tá certo? Chegavam lá as máquinas, o material, né, as guias, os operários, e era um mutirão feito junto com a população local, tá? O pessoal também ajudava a fazer. E era interessante, o pai dele, o nosso saudoso Mário Covas, ele chegava às 7 horas da manhã, ficava o dia inteiro lá, tá certo? Porque a obra começava naquele dia e terminava no mesmo dia, tá certo? Entregava asfalto no dia, né? E culminava com o grande churrasco que ele fazia para todo mundo. Então eu queria fazer essa homenagem, porque é importante a gente nunca esquecer desse tipo de... Churrascos Às vezes era sanduíche de mortadela. Então é importante, pessoal, que a gente tenha, viu? A gente pelo menos tem uma coisa, viu? Que é assim, sabe? Quando a gente olha para trás, tá certo? A gente olha para quem? Pelos grandes, né, vultos que nós tivemos a nível de referência, tá certo? Que foi o caso do Mário Covas, que foi o caso de Montoro, tá certo, né? Desses que a gente pode citar que já não estão entre nós, tá certo? Agora, quando o PT olha para trás, tá? Ele vê o quê? Tá certo? Não dá para comparar, né? Tá certo? É isso aí. Obrigado a vocês.